quinto domingo do tempo da Quaresma, o último domingo deste tempo quaresmal. A igreja muda, as imagens estão cobertas, e muitos de vocês talvez não compreendam o sentido disso. O sentido de velar as imagens não é outro senão levar-nos a concentração ainda maior nestes últimos dias que antecede a Semana Santa. Uma atenção a um clima de tristeza, um clima de oração e um clima de profunda reverência aos principais momentos da fé que estamos prestes a celebrar: paixão, morte e ressurreição. Por isso velamos a cruz, que só será agora novamente desvelada na sexta-feira da paixão, quando nós nos reunirmos aqui nesta igreja para venerá-la. E encerrando este quinto domingo destas 5 semanas da Quaresma, este belo evangelho, este belo momento, eu diria, de Jesus com aquela mulher pega em adultério. Nós estamos diante de 2 julgamentos: do julgamento de uma mulher pecadora pública, humilhada, trazida a Jesus. E nós estamos diante de um julgamento maquiavélico, perverso, daqueles que se diziam religiosos da época de Jesus, fariseus, os mestres da lei. Eram grupos dentro do judaísmo, cada qual queria ser melhor do que o outro. Grupos que polarizavam entre si, e para acabar com a reputação de Jesus, sempre tiveram artimanhas, mas que nunca deram em nada. Eles armam uma cilada para Jesus. O julgamento da mulher já é conhecido, mas por que Jesus aqui está em julgamento? Minha gente, a lei judaica era muito clara: todo homem e mulher pego em flagrante adultério deveriam comparecer ao juiz. O juiz perguntaria às testemunhas do fato, e comprovado a ação pecaminosa, tanto o homem quanto a mulher adúlteros morreriam com a pena de morte por apedrejamento. A lei era dura para quem não levava o matrimônio a certo, o casamento na linha reta. Imagina se isso acontecesse hoje, meu Deus do céu. Minha gente, a lei era clara. Se Jesus fosse contra a lei, ele seria acusado de ser um perverso, de ser um agitador público, de ser alguém blasfemador contra a lei de Moisés. Uma lei dura, uma lei que tantas vezes oprimiu, escravizou. Mas se Jesus mandasse cumprir aquela lei, os mesmos que tramam a Jesus diriam: uai, cadê aquele Jesus bonzinho que dizia que os pecados são perdoados, que se assentou com pecadores e prostitutas, que contou aquela bela parábola do filho pródigo? Cadê esse Deus que tanto perdoa? É uma pecadora, por que não? Veja o que Jesus nos ensina neste evangelho. Olha, gente, a fofoca, a maldade, ela acompanha-nos desde cedo. João situa esse evangelho que está acontecendo na manhã daquele dia, nas primeiras horas do raiar do sol. Aquele adultério tinha acontecido na sombra da noite. A noite é sempre uma metáfora do pecado, daquilo que nos escraviza,
daquilo que nos pesa, daquilo que nos culpa, daquilo que nos sufoca, que nos esmaga. A luz é um sinal da verdade. A luz do dia. Trazem aquela mulher adúltera aos pés de Jesus. Tentam usar aquela mulher para pegar Jesus, mas acabam sendo pegados pela sabedoria que Jesus tinha. O que Jesus nos ensina diante das fofocas, diante das calúnias, diante das perseguições que muitas vezes nós provocamos ou nós colaboramos. Todas as vezes que você consente em participar de um papo aonde o assunto é outra pessoa, e assunto que esta outra pessoa não pode saber, porque nunca é algo bom, é sempre algo terrível. E eita língua afiada que gosta de meter a ripa nos outros. Às vezes somos nós. A gente acha o evangelho lindo, maravilhoso, porque a gente fica olhando a mulher, a gente fica olhando Jesus, mas nós nunca nos colocamos no papel daqueles que perdem. E é neste lugar que eu quero colocar a todos nós, no papel daqueles que perdem, porque muitas vezes somos nós que estamos com as nossas pedras nas mãos. Nós nos achamos mais santos, mais puros, mais dignos. E quantas vezes nós gastamos o nosso tempo para condenar, para criticar. E não é só aquilo que sai da boca, não. É aquilo que eu levo para o coração e aquilo que eu penso. Pedras. Nós temos muitas. E nós estamos atirando para todo lado. Talvez numa atitude de autodefesa, para se proteger. Proteger de quê, meu irmão, minha irmã? Aprendamos com Jesus. Diante de calúnia, fofoca e perseguição, o silêncio. Não tem que dizer nada. Não tem que conversar com o inimigo. Aqueles perguntavam, questionavam, provocavam, e a atitude de Jesus não é outra que senão o silêncio. O silêncio agregado com um outro gesto muito profundo e que diz muito ao meu coração. Veja, uma pecadora. Deus não está ali pelo pecado dela. Deus está ali pela humana que aquela pecadora era. Quando pecamos, nós não deixamos de ser amados por Deus. Deus nunca vai aplaudir os pecados que cometemos, mas sempre, se arrependido estivermos, Ele transbordará a sua misericórdia, junto com o silêncio, o gesto de se inclinar, de se abaixar. Gente, é este o caminho da misericórdia, e não há outro. Miséria, cordis, coração. Deus que coloca o seu coração no meio da miséria. Aquela mulher aos prantos, envergonhada, com medo de todos, e com medo até de Cristo, porque certamente esta mulher nunca tinha encontrado Jesus na vida. Talvez tivesse ouvido falar dele, mas não sabia quem ele era, porque se aquela mulher soubesse quem Jesus era, ela teria corrido para trás dele. Mas ela se agacha na frente, numa atitude de condenação. Eis-me aqui, bata-me, pode me matar. Foi o meu pecado, eu errei, estou aqui, chegou a minha hora. Pensa o desespero daquela mulher. E Jesus se mistura ali, perto dela. E com o dedo, ele começa a escrever no chão. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta, se não, ela é muito interessante. O João não caracteriza o que necessariamente Jesus escrevia no chão com o dedo, misturado naquela poeira de Jerusalém. Os santos padres, os autores sagrados do primeiro século do cristianismo,
observando aquilo que vem da tradição oral, documentaram em outros que Jesus, naquele momento, escrevia no chão os pecados de cada homem que com pedra na mão estavam. Isso aqui é lindo. Da boca de Jesus nunca ouviremos uma palavra de condenação, nunca. Nunca Jesus disse: você está condenado. O que Jesus disse foi nos alertar: convertei-vos e crede no Evangelho. Foi assim que nós começamos a nossa quaresma na quarta-feira de cinzas. Mas da boca de Jesus nunca. Jesus nunca disse: você está no inferno. Nunca. Naquele momento, o que Jesus faz é apontar as incongruências do coração daqueles que com pedra na mão estão. Certamente ele olhava com aquele olhar de Jesus, espelho, para cada um, e na terra escrevia aquele pecado. Isso foi forte, gente. Foi forte a tal ponto daquelas perguntas acusatórias serem emudecidas. Pense em uma grande multidão falando, gritando, questionando, e de repente aquele silêncio, pausadamente e tomando conta daquele cenário, que agora não era apenas um tribunal humano, mas um tribunal divino. Jesus se levanta e a cartada na manga de Jesus, palavras de sabedoria. Ele deve ter mostrado todos os pecados e dito: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquelas pedras então, até apontadas para aquela mulher, agora começaram a cair sobre os próprios pés. Eu não sei se você já passou por essa experiência de esbarrar com seu dedinho na quina do sofá, na quina da porta. É uma dor que somente quem passou sabe que é dolorido. É uma dor aguda. E é isso que aqueles homens sentiram, as pancadas, o do veneno que traziam, direto no coração de cada um. E aqui inaugura o mais breve diálogo e ao mesmo tempo o mais profundo, a mais profunda conversa entre Jesus e a pecadora. Mulher, aonde estão todos? Ninguém te acusou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Gente, presta atenção. De um lado, a mulher adúltera. Do outro, Jesus. De um lado, a vergonha. Do outro, a discrição, o respeito. De um lado, o pecado. Do outro, o perdão. De um lado, a miséria. Do outro, a misericórdia. E Jesus, com a sua forma de nos reerguer do chão, abaixa a sua cabeça, fecha seus olhos e vamos rezar um pouquinho agora. Quantas vezes temos sido acusados ou acusadores? Quantas vezes nós não entendemos que o pecado não pode nos condenar, mas é a misericórdia que nos julgará? Quantas vezes temos usado a nossa boca para destruir a boa fama de alguém, a reputação de alguém, por pura inveja, por pura malícia? Quando nós não cuidamos do coração que temos e não colocamos nele Deus, ele se atola do veneno do pecado. E às vezes não, com certeza a boca fala daquilo que o coração está cheio, como nos diz a palavra. Em outros momentos somos nós que estamos sofrendo o peso de uma acusação.
leviana, sem fundamento, ou até temos culpa, e como isso nos envergonha, como isso nos dói, como isso nos choca profundamente. O tentador tem feito tanto estrago nas almas, e a sua metodologia, ela é conhecida. Ele pode parecer esperto, mas nunca será mais do que Deus. E o jeito do mal agir em nós é assim: ele nos leva ao pecado e depois nos escraviza pela vergonha, porque a vergonha tem nos deixado a permanecer no chão, como aquela mulher permaneceu. Oxalá pudesse ela saber que estava diante daquele que a salvaria por inteiro. Deus, meus amigos, nunca será conivente com nossas escolhas erradas, com o mau uso da nossa liberdade, mas sempre colherá os frutos de alguém que ama. E assim como ele fala para aquela mulher, ele fala para todos nós. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças, te atrairei a mim. Eu te darei novas vestes, filho amado. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei,